Graça e paz, amados irmãos, nós vamos dar continuidade à aula sobre o batismo do Espírito Santo. Nós fizemos a primeira parte no vídeo anterior e agora nós vamos falar um pouco mais sobre o batismo no Espírito Santo. Nós vimos na primeira parte alguns textos que nós analisamos, quando as pessoas associam o batismo do Espírito Santo com falar em línguas, e agora nós vamos falar nesta aula sobre qual será o verdadeiro sinal que temos o Espírito Santo, que recebemos o Espírito Santo, e também falarmos sobre o selo do Espírito Santo. Mas antes, convido você a orar comigo. Amém? Senhor, graças te damos, ó Deus, porque Tu és bom e misericordioso. Senhor, olha para nossas vidas, precisamos de Ti, carecemos da Tua graça para nos ajudar a entendermos um pouco mais sobre a Tua vontade e sobre a respeito deste tão importante assunto, que é falarmos sobre o recebimento do Espírito Santo em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos falar hoje sobre a evidência de quem recebeu o Espírito e também sobre o selo do Espírito Santo, e isso é muito importante. Eu quero convidar-nos a abrir a Palavra de Deus em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. Acompanhe. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amados, quando nós falamos sobre o Espírito Santo e o recebimento dele e qual seria a maior evidência de que temos o Espírito, nós temos que lembrar que em nenhum lugar da Bíblia a evidência de uma nova conversão, por exemplo, ela está associada a algum dom. Uma pessoa fala em línguas e a outra profetiza, então isso significa que ela é convertida. Não, mas biblicamente o sinal de uma pessoa convertida é o fruto da vida dela. Então qual seria o maior sinal, a maior evidência de que uma pessoa realmente recebeu o Espírito Santo? Claro, o fruto do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Pense um pouco. Se esta pessoa de verdade recebeu o Espírito Santo, é óbvio que ela tem que ter evidências disso. Evidências de frutos de que o Espírito está agindo nesta pessoa. Por isso que nós lemos em Gálatas o fruto do Espírito. Meus amados, as pessoas podem imitar dons, elas podem imitar as coisas que existem na igreja. Elas podem pegar uma Bíblia, elas podem ir para a igreja, elas podem falar uma língua esquisita, se enrolar a língua, ficar numa repetição de palavras, elas podem pular, gritar, mas o que elas não podem é gerar o que somente o Espírito Santo pode gerar, que é o fruto do Espírito Santo. E isso somente aqueles que receberam o Espírito Santo podem ter. E nós vamos ver aqui que apenas aqueles que foram convertidos, que realmente nasceram de novo, esses recebem o Espírito Santo de Deus. Trocando em miúdos, todo convertido, todo regenerado, verdadeiro, ele tem o Espírito Santo. E ele evidencia isso numa nova vida, numa vida frutífera, numa vida do Espírito, agindo, vivendo, falando, movido pelo Espírito Santo de Deus. Amados, quando nós olhamos Gálatas, não podemos negligenciar que essas características deste fruto somente o Espírito Santo pode nos dar. Paz com Deus, alegria e felicidade com Deus, a longanimidade, a benignidade, a fé, a bondade, a mansidão, o temperamento, o domínio próprio. Essas coisas são fruto de uma vida regenerada, uma vida que possui o Espírito Santo de Deus. Então, se alguém perguntar qual é o sinal, qual é a evidência maior de que alguém recebeu o Espírito Santo, um convertido recebeu o Espírito Santo, óbvio, é o fruto. Olha o fruto do Espírito na vida dessa pessoa. Se ela tiver o fruto do Espírito, possivelmente, claro, ela é uma convertida. Amados, é necessário que vocês leiam a apostila, olhem os textos, que a gente aqui está fazendo um resumo da apostila. Nós não estamos relendo a apostila, mas apenas falando pontos mais importantes ali
mas é necessário que você leia todo o texto, leia todos os versículos que ali estão recomendados para você. Vocês tenham uma ideia mais ampla, para que vocês tenham um conteúdo mais robusto. Bom, então vamos falar agora sobre o selo do Espírito Santo. O que será o selo do Espírito Santo? Será que é uma capacidade extra, um dom sobrenatural que alguém recebe para girar no manto, para gritar, para pular ou a fazer alguma coisa? Bom, vamos ver o que a Bíblia diz, afinal nós sempre temos que ser guiados pela Bíblia, não por experiências, não por costumes. E o que a Bíblia diz sobre o selo do Espírito Santo? O selo é a marca, o selo é aquilo que marca um cristão como propriedade exclusiva de Deus. É por isso que nós temos que estar atento ao que a Bíblia diz e não aos costumes. A Bíblia não manda a gente, em lugar nenhum, por exemplo, busque o selo do Espírito. Não. Busque ser selado no Espírito. Você não vai encontrar isso, né? Ser cheio significa estar plenamente dominado por esse Espírito, ok? A Bíblia manda não extinguir o Espírito Santo, ok? A Bíblia manda, né? A Bíblia manda não extinguir o Espírito? Sim, a Bíblia manda, mas a Bíblia não manda em nenhuma parte nós buscarmos o batismo com o Espírito Santo, nós buscarmos sermos selados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque se nós fomos regenerados por Cristo, o Espírito Santo é que nos regenerou, e é Ele que age em nós, e é Ele que nos marca como propriedade do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o selo do Espírito Santo, eu quero convidar você a abrir em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 22, versículo 21 e 22. Nós vamos ver que ele vai tratar do selo como algo pertinente àquele que já foi regenerado, aquele que possui o Espírito Santo. Vamos acompanhar? Diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Veja bem, Paulo ele está indo defender o seu apostolado, defender aquilo que Deus colocou eles para fazer, não só ele, como os companheiros dele também, e ele usa um termo: nós somos selados, né? Nós temos a autentificação ali de Deus na nossa vida, né? Deus é que nos separou, é Deus que nos ungiu para esta obra. Eu não estou aqui por minha mera vontade, por meu mero poder, mas o próprio Deus me escolheu e me selou, marcou-me como servo dele, dando-me o seu Espírito. Não somente a Paulo, mas também aqueles que estavam acompanhando a ele. E nós podemos, por inferência, deduzir e tirar de que todo cristão ele é chamado por Deus, capacitado pelo Espírito, ou seja, selado, marcado como propriedade de Deus. O apóstolo Paulo ele usa esse termo selo do Espírito Santo, né, de uma maneira maravilhosa. Vamos acompanhar aí Efésios capítulo 1, o versículo de número 13 a 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que texto maravilhoso, veja bem, o apóstolo Paulo ele enfatiza, né, que olha, não somente ele, mas todos que ouviram o Evangelho, sempre está no plural, todos, vós que ouvistes, a vossa fé, fostes, no plural, selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa que Deus prometeu, lembra da aula passada? Que Deus prometeu derramar sobre todos que pertencessem realmente ao seu povo. Então veja bem, todos em Éfeso que foram salvos, Paulo está dizendo, vocês foram salvos verdadeiramente, vocês foram resgatados e vocês foram todos selados com o Espírito Santo dessa promessa. Veja bem, quando nós olhamos para esse texto, há uma sequência, há algo bastante interessante para observar.
Primeiro eles ouviram o Evangelho e depois creram nesse Evangelho e depois foram selados. Então, a sequência para ser selado é: você primeiramente precisa ter ouvido o Evangelho, depois vocês precisam ter crido no Evangelho. Vocês ouviram o Evangelho? Acreditaram em Jesus? Creram na promessa do Senhor? Então vocês foram selados, vocês foram regenerados, o Espírito habita em vocês e vocês são marcados como propriedade exclusiva de Deus. Principalmente no finalzinho que ele disse: olha, nos deu o penhor, a garantia da sua propriedade. Quem é? Nós, como propriedades de Deus. Ele vai voltar para nos buscar, suas propriedades, marcadas com o selinho lá, pertencentes a Deus. Tudo bem? Vamos ver o último texto que está em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O selo é a garantia de que Deus vai voltar e levar aqueles que estão selados. Pergunta: pode um cristão verdadeiro, que foi salvo por Cristo, não ser selado? Se ele não é selado, como nós estamos vendo aqui que ele é, como ele vai ser resgatado? Como Cristo vai voltar e buscar aqueles que Ele está guardando para o dia da redenção da nossa alma, de tirarmos desta terra, de tirarmos e entrarmos para a eternidade? Veja bem, a garantia que temos que estaremos na eternidade com Cristo é justamente porque fomos selados, porque fomos marcados com esse selo. E quem é o selo? Qual é o selo? O Espírito Santo de Deus. Então, como é que pode um cristão verdadeiro não ter o Espírito? E como pode um cristão verdadeiro não ter o Espírito, automaticamente não ser selado e crer que vai ser resgatado? Irmãos, está ficando claro? Veja bem, é impossível que um cristão, quando é salvo por Cristo, quando ele é regenerado, ele vive sem Espírito, não tem como, né? Ele não seja selado, não há como, né? Deus nos comprou por meio do sangue de Cristo e Ele nos marcou com o seu Espírito, o Espírito da promessa, que é a garantia que temos que quando Jesus voltar, nós subiremos com Ele. É a marca do Espírito Santo em nós, é a presença do Espírito Santo em nós, que nos garante que quando Jesus voltar, nós subiremos com Ele. Paulo usa essa expressão selo de uma forma maravilhosa. Antigamente, na época de Paulo, as cartas, os documentos oficiais, eles tinham uma marca. O rei, por exemplo, quando o governador mandava uma carta, ele tinha um anel de selar, então ele derramava ali uma cera, e marcava, selava aquela carta com um anel de selar. Então ficava aquela marca do rei, que aquele anel só o rei tinha. Então quando alguém recebia aquela carta, ou recebesse um documento oficial de uma autoridade, elas olhariam para aquela carta, para aquele documento e diriam o quê? Esta carta é autêntica, esta carta pertence ao rei, à autoridade, ao imperador, esse documento é autêntico, ele pertence realmente àquele estado, àquele país. Quando você pega o seu documento, o seu RG, sua carteira de habilitação, se você olhar bem, tem uma marca ali, tem um selo, um brasão da nossa nação, que autentifica aquele documento como sendo verdadeiro, como sendo pertencente ao Brasil. Vocês entendem a necessidade de sermos selados todos? Que isso é a marca que nós realmente pertencemos ao Rei, ao nosso Rei eterno. Quando o diabo olha para a nossa vida, ele não vê se somos bons ou não, ele vê se tem um selinho lá, um selo de qualidade, mas é um selo dizendo: esta vida tem um dono, esta vida pertence a Deus e Ele deixou o Espírito dele para marcar esta alma, dizendo que você não tem mais poder sobre ela. Isso é maravilhoso. Amém? Nós não podemos ignorar essa verdade. O fato de não sermos destruídos pelo Satanás, o fato de não sermos consumidos pelo nosso pecado, é que fomos marcados, é que temos agora a nossa vida
como sendo propriedade não nossa, não do diabo, não do mundo, nem do pecado, mas de Deus. Somos propriedade de Deus. Ele nos comprou, pagou um preço muito alto, preço de sangue, e nos selou com seu Espírito, o Espírito da promessa, o Espírito que é o penhor, a garantia de que um dia, e esse dia breve está, Ele voltará para nos levar. Amém, meus amados? Irmãos, Deus abençoe. Peço aos irmãos novamente, leiam a apostila, façam os exercícios, enviem para nós, temos as discussões ali, e que Deus nos abençoe, que possamos voltar o mais rápido possível a ter aulas presenciais. Amém? Orem pela sua igreja, orem pelo seu pastor, pelos pastores da nossa nação, pela situação tão difícil em que nós estamos enfrentando nos últimos dias. Deus abençoe em nome de Jesus.